tarde a todos. Quero agradecer a tertúlia o tema, agradecer a intervenção dos três convidados, aos meus amigos Ronnie e José Luís, e em particular ao Sr. Tomás Medeiros, pelo enquadramento histórico que fez da figura do Amílcar e, sobretudo, pelo enquadramento também político e ideológico que ele tentou fazer com muita clarividência e oportunidade. Ao contrário do que ele disse, ainda bem que esteve presente, e é com, da minha parte, pelo menos com gratidão, que agradeço a sua intervenção e os esclarecimentos que prestou. No entanto, aquilo que Cabral nos traz aqui, ou a figura de Cabral, ou o pensamento de Cabral, como alguns disseram, é um pouco complexo tentarmos escalpelizar pelo pouco. Não há muita coisa escrita de Cabral. Há alguma coisa registada, tanto em som como em imagem. Portanto, queremos criar aquilo que tem sido ao longo da história, desde a morte dele, particularmente, algumas das intervenções ainda continuam, digamos, a enfermar por este defeito, que é encontrar rótulos às pessoas. Os rótulos são cómodos. É extremamente cómodo se querer saber se era marxista, comunista ou leninista. O difícil às vezes é mergulhar nos próprios textos, mas os textos são sempre insuficientes para podermos enquadrar o pensamento de um homem que foi sobretudo exemplo, foi sobretudo vida, foi sobretudo, ou seja, a urgência dele viver a sua experiência e a urgência dele viver o apelo da história não lhe permitiu nem cumprir, como disse Tomás Medeiros, o destino de poeta, se calhar ainda bem, forçando-o a cumprir outro destino, sim, de cidadão e de cidadão do mundo. Queria saber se ele era marxista, comunista, como disse muito bem Tomás Medeiros. De facto, na altura, era um rótulo fácil de empregar para excluir, para condenar, para marcar os indivíduos. E dependendo do ponto de vista, ora, obviamente, se fosse do ponto de vista ocidental ou pro-americano, estávamos sabendo exatamente o que isso significava. E do outro ponto de vista, significaria, obviamente, estamos a falar de um camarada, enfim. O mundo estava bipolarizado e desde aí é extremamente difícil estar a colocar rótulos. E quando há questões, se ele é o pai, ou seja, isto são chamadas questões menores, mas é bom que as clarifiquemos. Eu acho que Cabral não é o pai da nacionalidade cabo-verdiana no sentido que Lenin não foi, por exemplo, de uma pseudo-nacionalidade russa ou soviética, que já existia, não é? Mas é o fundador da nacionalidade cabo-verdiana no sentido que, por exemplo, Afonso Henriques Joé. Sim, por exemplo. Neste sentido é. Cunha, teremos de fazer uma síntese, senão... 3 minutos já passa, já? Já passa. Bom, ok. Então vou fazer a síntese. Ou seja, os rótulos não funcionam, de facto. E aquilo que eu pergunto, e gostava de ver, sobretudo, os três falarem, e em particular Tomás Medeiros, eu vou buscar Cabral, porque é escusado estarmos a fazer ficções do que é que seria se ele não tivesse morrido. Não vale a pena. Nem vamos buscar nos textos dele respostas para essas ficções. O que eu diria era, vamos buscar, é na atitude dele, como ser humano, como um homem de ação, na atualização do seu pensamento em função, porque ele também é um pragmático. Eu não tenho dúvidas que a pessoa que eu iria encontrar para tentar perceber o que seria Cabral, hoje, se ele fosse vivo, e depois das independências, era em Mandela. É ver o percurso e a evolução do pensamento de Mandela, a sua postura, eu aí posso encontrar, eventualmente, uma similitude daquilo que, provavelmente, Cabral seria, não é? Portanto, a nação histórica foi fundada pelos cabo-verdianos, que inventámos um país, inventámos uma nação, inventámos uma cultura. Isso não há dúvida. Acontece com todos os povos. Eu costumo dizer que, simbolicamente, quem fundou a nação cabo-verdiana foi Virgílio Pires com Contra Herança e com o personagem Puxim. Não é uma brincadeira, eu levo isto muito a sério, mas é verdade. Quer dizer, muito haveria para dizer. Mas Cabral tem que ser visto apenas, a meu ver, neste momento, na ótica de que ele foi um ser que soube
E esperemos que aí sim todos nós saibamos fazer isso, soube viver o seu tempo, soube viver a exigência do seu tempo, soube se situar no seu tempo. E aí sim ele é um exemplo. E aí é que nós temos que tentar interpretá-lo e se calhar seguir, não tanto o seu pensamento, mas o seu exemplo. Obrigado. Muito obrigada.